Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Marcelo e na nossa aula de hoje nós falaremos um pouco sobre alguns indicadores financeiros importantes na condução dos negócios, né, nos empreendimentos, sejam eles pequenos ou grandes empreendimentos. Falaremos então um pouco sobre alguns desses indicadores. Vamos lá? Então, quando nós falamos sobre análise de indicadores, principalmente, eles se relacionam basicamente a controlar adequadamente três grandes indicadores. Um deles é liquidez, o outro é endividamento e o outro é rentabilidade. Ao controlar esses três indicadores, o empreendedor ele terá uma boa noção da condução dos seus negócios, né? Principalmente em relação a esses indicadores mais básicos vinculados à área financeira. No primeiro indicador, né, chamado de indicador de liquidez, vamos ver algumas características em relação à liquidez de uma determinada entidade. Primeiro, o indicador ele serve para medir, né, ele mede a capacidade de pagamento de uma entidade em determinado período de tempo. Isso é extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas que vão conceder créditos a outras entidades, né? Então, esse indicador ele tem essa importante medida de capacidade de pagamento. A base para o cálculo deste indicador ela é voltada para contas do ativo e do passivo, que compõem o balanço patrimonial. Os indicadores mais comuns, então, que nós temos vinculados à liquidez, que tradicionalmente os livros trazem e as instituições usam, são estes três. Um deles é chamado de liquidez geral. Pela fórmula, eu teria que pegar as contas do ativo circulante do balanço patrimonial, mais os saldos do realizável a longo prazo, e dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, mediria a capacidade que uma empresa tem de pagar as suas dívidas, misturando as contas de curto prazo e as contas de longo prazo. Se nós quisermos saber a capacidade que uma entidade tem de pagar as suas contas a curto prazo, utilizaríamos a fórmula da liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Normalmente, como um grande item que pesa dentro do ativo circulante das entidades é o estoque, se nós retirarmos do ativo circulante os estoques, nós chegamos ao índice de liquidez seca, que ele mede a capacidade que uma empresa tem de pagar as suas dívidas sem necessitar demasiadamente dos seus estoques. Estes índices, o resultado dado, quanto maior em linhas gerais, melhor é. De uma maneira ilustrativa, se nós tivéssemos esses indicadores, né? Uma empresa tem uma liquidez geral de 2,5, de liquidez corrente 1,5, de liquidez seca 0,8, a interpretação básica seria a cada R$ 1 que esta empresa tivesse de dívidas, né? Independente de ser no curto prazo ou no longo prazo, ela teria R$ 2,50 para liquidar essas dívidas. Ou seja, em tese, sobraria R$ 1,50. Se ela quisesse saber quanto que é essa capacidade de liquidar as suas dívidas no curto prazo, e, por exemplo, tivesse um índice de 1,5, significaria que sobraria 50 centavos, né? Eu conseguiria pagar todas as minhas dívidas e a cada R$ 1 de dívida, eu tendo 1,5 de sobra, descontando a dívida que eu tenho, sobraria 50 centavos. Nesse último caso da liquidez seca, um indicador de 0,8, ele acaba indicando que eu dependo de fato dos meus estoques e que eu não consigo pagar as minhas dívidas de curto prazo se eu não conseguir vender os estoques. Então aqui estaria indicando que eu teria 80 centavos para pagar as dívidas, né? Ou seja, faltaria 20 centavos para eu liquidar as dívidas, sem depender dos estoques. No caso dos índices relacionados ao endividamento, algumas características básicas. Primeiro, ele mede a proporção de dívidas de terceiros para financiar as operações da empresa.
né, o quanto que eu estou pegando de recursos de terceiros para financiar as operações da minha empresa. Normalmente os índices calculados eles fazem uma proporção das contas do passivo, que justamente o passivo representa o capital de terceiros, e eu comparo isso em relação aos ativos ou ao próprio patrimônio líquido, que são os capitais próprios. Aí a gente consegue ter uma medição dessa proporcionalidade. E os índices mais comuns de endividamento que nós encontramos na literatura, um deles é o endividamento geral, passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo ativo total. Se nós quisermos saber o endividamento de curto prazo, nós pegaríamos o passivo circulante e dividiríamos pelo passivo circulante mais o passivo não circulante para ver a proporcionalidade dessa obtenção de recursos de terceiro a curto prazo em relação ao volume total de recursos de terceiros. E tem o endividamento proporcional ao patrimônio líquido, quando nós pegamos passivo circulante mais passivo não circulante e dividimos pelo PL. Ao multiplicarmos por 100, nós teríamos então a relação percentual destas proporcionalidades, né? Esses índices, quanto menor for essa proporcionalidade de capital de terceiros em relação ao capital próprio, né? De capital de terceiros aplicados nos ativos da companhia, melhor é. Então, por exemplo, se nós tivéssemos esses indicadores, né, 48%, por exemplo, de endividamento geral, indicaria que de tudo aquilo que eu apliquei nos ativos de uma empresa, 48% eu peguei de recursos de terceiros. E a diferença, né, os outros 52%, eu peguei dos proprietários do negócio. Então, eu teria mais recursos próprios aplicados no ativo do que recursos de terceiros. No endividamento do capital próprio a curto prazo, né? Do endividamento do capital de terceiros a curto prazo, quando chega-se a um índice, por exemplo, de 60%, indicaria que de todos os recursos que eu peguei de terceiros, independente de ser a curto prazo ou a longo prazo, 60% está concentrado para eu pagar nos próximos 12 meses. O que naturalmente não é um indicador muito bom, né? Quanto mais endividado eu estiver no curto prazo, mais pressão acaba sendo feito para que eu tenha esses recursos para liquidar essas dívidas, né? O que não é uma situação confortável. E num outro indicador, né, o endividamento, quanto do capital de terceiros ele representa em relação ao patrimônio líquido, né? Vamos supor que nós chegássemos nessa condição de 40%. Se 40% eu peguei de terceiros, é sinal de que o restante é capital próprio. Então, é essa a indicação ou a interpretação que poderíamos dar a esses índices de endividamento. Em relação aos índices chamados de índices de rentabilidade, algumas características importantes vale a pena serem destacadas, né? Esses índices, então, acabam medindo a rentabilidade e a lucratividade de uma empresa em determinado período de tempo. Normalmente, utilizam-se contas da DR, que é a demonstração do resultado, do patrimônio líquido e do ativo. E nós, então, encontramos dentro da literatura como aqueles índices mais comuns relacionados à rentabilidade, esses três. Então, nós temos a lucratividade, que é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas de uma empresa. Então, lucro líquido e venda líquida são duas grandezas que nós obtemos da demonstração do resultado. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Aí nós pegaríamos o lucro líquido da DR e o PL lá dentro do balanço patrimonial. E tem ainda o ROA, que é o retorno sobre os ativos, que é o lucro líquido, de novo pegamos da DR, dividido pelos ativos totais. Estes índices, eles são daquela natureza de, em geral, né, quanto maior forem essas características
os indicadores de lucratividade, de retorno do PL e do retorno do ativo, melhor é para a companhia. Assim, por exemplo, se nós chegássemos a esta medição, né, eu tenho uma lucratividade de 15%. A interpretação de todo o volume de vendas líquidas, o que sobrou efetivamente na forma de lucro foi 15%. Então, a lucratividade proporcionada por este volume de vendas em determinado período de tempo é de 15%. No caso do ROI, que é o retorno sobre o PL, vamos supor que chegássemos a 10%. A interpretação é que a remuneração sobre os recursos colocados na companhia pelos proprietários, através das atividades da empresa, haverá uma remuneração de 10%, que é este retorno sobre o patrimônio líquido. E se nós tivéssemos 8% de retorno sobre o ativo, significaria dizer que de cada volume de recursos aplicados em todo o ativo, né? E lembrem-se que o ativo são aqueles bens, aqueles direitos, aqueles recursos controlados pela empresa, o quanto que a aplicação desses recursos está gerando de retorno, né, de lucro. Então, seria de 8% sobre o volume de recursos aplicados no ativo, que normalmente, né, o ativo total pega uma parcela do ativo não circulante, onde tem valores significativos aplicados na empresa. Normalmente, estas características da rentabilidade teria que comprovar com o que em finanças normalmente é chamado de a expectativa ao eu aplicar um recurso fora da entidade, né, que é o chamado custo de oportunidade. Se eu apliquei um recurso fora da atividade e ela proporcionou um retorno menor do que estes daqui, sem dúvida nenhuma, valeria a pena aplicar nos negócios da empresa. Ao passo que se um retorno fora da empresa for maior ou muito maior do que estas rentabilidades calculadas através dos índices, num primeiro momento indicaria que talvez fosse melhor aplicar fora da empresa do que propriamente dentro da companhia, justamente em função de que os retornos seriam menores na empresa. É isso então, pessoal. Espero que a aula de hoje tenha sido bastante importante para todos vocês, onde nós tratamos desses indicadores que de alguma forma auxiliam na condução dos empreendimentos, sejam eles pequenos empreendimentos ou grandes empreendimentos, e que de alguma forma eu tenha contribuído para ter maior compreensão desses indicadores e como aplicá-los na prática. Espero que tenham gostado. Por favor, não deixem de curtir o meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, de compartilhar as aulas para aquelas pessoas que desejam ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre contabilidade, imposto de renda e empreendedorismo. Um abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula.